você falou sobre os serviços públicos usados pelos irmãos da periferia, e eu queria tocar no assunto do transporte público com você. De repente, o prefeito lembrou que dá para dar transporte gratuito de domingo. Por que será que ele, de repente, teve essa luz aí, essa ideia, né? Coincidência. Não, existe... Mas não pense, é maldade da sua parte, pastor Will, pensar que é porque está perto da eleição. Sim, imagina. Não acho que é por causa disso. Desculpa. Existe um plano, porque os meus irmãos da periferia, os meus irmãos das igrejas mais periféricas estão no transporte público. Se você olhar, 6 da tarde, transporte público, lá no terminal Parque Dom Pedro, você vai ver que a maioria das pessoas que estão ali, naquele ônibus lotado, é de diaristas, provavelmente diaristas, pessoas que trabalham em residências, né, das zonas mais abastadas de São Paulo, tudo crente, tudo gente da gente, tudo, né, gente de igreja. E além de ser transporte público cada vez mais precarizado, cada vez mais dificultoso para essas pessoas, o paulistano perde horas e horas no transporte. A gente perde, infelizmente. Também existe essa dificuldade das passagens cada vez mais caras, da condução, a gente chama de condução, né? Cada vez mais cara. Existe no seu plano, eu sei que ainda nós estamos falando de pré-candidatura, mas existe uma intenção da gente ir de domingo a domingo de transporte público, poder ir para o trabalho, voltar para casa, ir no parque, voltar para casa na faixa, no 0800, como a gente gosta de brincar? Vamos lá. Nós temos 3 prioridades, pastor Will, no transporte público, que nós estamos discutindo com muita gente. Eu chamei técnicos da SP Trans, ex-secretários de transporte de São Paulo. Chamei gente que entende tecnicamente da área, porque a gente conhece o problema. Eu moro lá no Campo Limpo e vejo. Agora, primeiro ponto é o que você falou, a tarifa. Eu defendo tarifa zero, defendi na minha campanha passada, e olha que ironia. O meu adversário, que está aí hoje, ele dizia que era impossível, que eu estava iludindo as pessoas. E agora, como ele não fez nada até o último ano da eleição, tentou no desespero jogar essa. Agora, para chegar na tarifa zero, nós temos que ir fazendo aos poucos. Fez nos domingos, nós temos que ampliar. E, aliás, não pode ser tarifa zero com ônibus zero, porque o que está acontecendo nos domingos agora é que ele deixou tarifa zero, mas tirou boa parte dos ônibus, as pessoas esperam 40 minutos num ponto para pegar a condução. Não pode. Então, sábados, madrugadas, você vai fazendo aos poucos para não saturar o sistema. Porque pensa comigo, você fala agora, a partir de amanhã tarifa zero liberada. O que vai acontecer? Tem 5 milhões quase de passageiros por dia no metrô. Se o metrô for pago, essa pessoa vai para o ônibus. O ônibus já está superlotado, isso vai implodir. Então você tem que... É um colapso, você tem que ir fazendo aos poucos. Mas eu sou um defensor da tarifa zero e vamos lembrar que a primeira prefeita que teve a coragem de propor tarifa zero nessa cidade se chamou Luísa Erundina. Lá atrás. Foi ela. Há mais de 30 anos. Que eu tive a honra de tê-la como minha vice na campanha passada. Mas tem um segundo ponto. O problema não é só a tarifa. Tem um segundo ponto que se chama superlotação. Esse ponto é muito sério. Porque, veja, as pessoas saírem de Cidade Tiradentes, de São Mateus, saírem lá do Fundão de Guaianazes, saírem do Grajaú, do Campo Limpo, do Capão Redondo, da Mboimirim, demorar 2 horas para ir para o trabalho num ônibus lotado, e para as mulheres é ainda mais grave, porque com risco de sofrer assédio, porque tem gente sem vergonha, né? Então, está errado. Isso é fácil de resolver. Pastor Will, isso é fácil de resolver, basta cumprir o contrato. E aqui eu quero contar uma coisa para vocês. Esse é um ponto muito importante para a gente atentar. Eu só tomei conhecimento disso há poucos meses, estudando a cidade e conversando com essas pessoas. Eu não sei se vocês sabem. O transporte em São Paulo, ele era, o contrato anterior, a prefeitura pagava para as empresas por número de passageiros. Porque nem todo mundo sabe que não é só a nossa passagem que paga as empresas. Tudo que as pessoas pagam de passagem... Sem subsídio. A prefeitura ainda dá um dinheiro chamado subsídio para completar, porque as passagens
não fecha a conta do sistema. Esse subsídio era pago por número de passageiro. O que quer dizer isso, pastor Levi? Quanto mais passageiro a empresa levasse, mais ela recebia o dinheiro da prefeitura. O que as empresas faziam? Pensa. Aquela linha, né, que vai para o Parque Dom Pedro para Itaquera, um exemplo. Aquela linha, que era para passar de 10 em 10 minutos, eles botavam de 20 em 20. Eles iam ter o mesmo número de passageiro, só que a pessoa esperou mais tempo no ponto e ela vai superlotado. O que era para ir de gente em 2 ônibus, eles botam em 1, com todo mundo imprensado. E a empresa ganha o mesmo dinheiro, porque ela ganha por número de passageiro. Mais que isso, a empresa economiza o desgaste de um carro, um motorista e um cobrador e um tanque de diesel. Eles fizeram esse esquema. Quando chegou no governo do Haddad, o Haddad falou, não, vamos fazer uma licitação diferente, nós vamos remunerar as empresas pelas viagens feitas. E os GPS de todos os ônibus vão juntar numa central da SP Trans para a gente controlar essas viagens. Porque ainda hoje, olha que loucura, São Paulo, a maior cidade da América Latina, sabe como é o controle das viagens? Aqui, ó. O cara com a canetinha na porta da garagem anotando. Não dá. Como é que você pode? Nós estamos em 2024, gente. Olha o mundo todo, tudo, inteligência artificial faz assim. Mas isso não é por acaso, porque alguém está ganhando em cima. Aí conseguiu aprovar, mas só foi fechado o contrato no governo depois do Dória para o Bruno Covas. Beleza, mudou. Opa, então vai ter mais ônibus na rua, menos superlotação. As empresas chegaram no prefeito à época e disseram, não, a gente precisa de um tempo para se adaptar. E criaram uma fase de transição, mantendo a regra da cobrança por passageiro, ou seja, com ônibus superlotado. Essa fase de transição dura 7 anos, Nossa. até hoje, e o contrato não é cumprido. Então, uma coisa que eu vou fazer, ganhando a Prefeitura de São Paulo, dia 2 de janeiro, acabou a fase de transição, já deu tempo de se adaptar até demais e vai ter que botar todos os ônibus da frota na rua, para as pessoas serem tratadas com respeito. E o terceiro ponto, pastor Will, é aumentar a velocidade do ônibus. Porque a pessoa, às vezes até alguém que, de usar o ônibus, tem um carro, fala, se o ônibus for confortável, ou seja, não for superlotado, a pessoa não espremida, né? E ele chegar mais rápido no trabalho ou em casa, essa pessoa vai de transporte público. E você também reduz o congestionamento na cidade. Então, como que se aumenta a velocidade do ônibus? Corredor e faixa exclusiva. Você tem um corredor, o ônibus vai mais rápido. O plano dessa gestão do Ricardo Nunes era fazer 40 quilômetros de corredor. Sabe quanto eles fizeram? 3,5 quilômetros. Menos de 10%. Nós temos um plano, que é do Plano Municipal de Mobilidade, que já tem planejado, uma parte deles licitados, 550 quilômetros de corredores. Nós queremos fazer corredor de ônibus em São Paulo, faixa exclusiva, para as pessoas poderem chegar em casa mais rápido e mais confortável, né? E pagando menos no ônibus. Essa é a nossa proposta, pastor Will, para o transporte público. Boa. Está gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu!